No Elevar Podcast de hoje nós teremos uma conversa sobre chamado, propósito, adoração. Então, o nosso amigo que está aqui hoje não é só um cantor, não é apenas um cantor, ele é o que, Jardel? Ele é um adorador porque ele canta ao eterno. Quem é ele? É o nosso amigo Cássio Petronilo, seja bem-vindo. Que alegria Elevar com Podcast. vocês, meus amigos. Bom demais. Coisa boa. Desde já agradecer aí sua presença por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao Elevado número 9. É isso Olha aí, né? Uma responsabilidade, hein? Tá aqui com vocês, mas vamos lá, vai ser bênção. Vai ser bênção. Para começar, Cássio, eu queria saber o seguinte, em relação ao seu chamado, quando é que você percebeu que não era apenas um gostar musical, mas uma missão de vida? Legal. Essa pergunta é muito boa, porque quando eu comecei a tocar, eu era apenas um adolescente, tá? Só eu olho para essa câmera aqui, é a minha câmera. Essa é a sua. Valeu. Aí, quando eu comecei a tocar, eu era apenas um adolescente. E eu lembro que todo mundo tava indo fazer aula de violão. Eu falei, cara, todo mundo tá indo, eu vou nesse bolo aí fazer também pra não ficar de fora da turma. Então foi meio que... Eu fui porque todo mundo tava indo. Eu não tenho aquela figura musical na minha família, apesar do meu pai gostar de tocar. Enfim, não era aquela figura que... Poxa, um cara é um baita de um músico, incentivou os filhos, não era isso. Então eu fui fazer na igreja, estudar ali o violão. À medida do tempo que o tempo foi passando, eu fui pegando gosto pelo violão. Falei, cara, eu acho que não era só porque todo mundo estava indo fazer. Realmente comecei a gostar do instrumento. Comecei a desenvolver aquilo ainda na adolescência. As pessoas daquela igreja local que eu fazia parte começaram a prestar atenção em mim também. Falei, cara, vamos botar ele no Vamos investir no nome, né? Vamos investir, mesmo sendo algo, sabe... Iniciante, bem iniciante mesmo. Eu louvo a Deus, inclusive... Eu acho que fica essa dica aqui também, né? Porque às vezes a gente quer só colocar alguém que já tá pronto. Então, eu me desenvolvi junto com a igreja, com o louvor local. À medida que o tempo foi passando, me colocaram no louvor, eu mesmo errando ali, mesmo aquela briga ali com o violão. Eu fui prestando atenção, cara, eu acho que dá pra eu mesmo enxergar isso como algo diferente. Quem sabe levar mais à frente. E as coisas foram acontecendo... muito naturalmente, mas foi nesse momento mesmo aí, já na igreja local, que eu comecei a perceber que não era só um hobby ou era um passatempo, um gosto, mas que era algo que estava ficando sério à medida que o tempo passava, ali na igreja local mesmo. E Cássio, você é cristão de berço, ou seja, seus pais já eram cristãos, qual é a sua raiz? Para o pessoal que está em casa também... se posicionar em relação a minha mãe desde muito cedo ela já me levava para a igreja, né? Apesar de ela não ter uma igreja definida naquela época, ela sempre foi simpatizante, vamos dizer assim. Então ela sempre me levava para a igreja, lá já criança mesmo ali. Não vou dizer pequeno porque eu não sou grande, né? Então, mas quando criança, novo, né? Quando eu era mais novo, pronto, obrigado. Quando eu era mais novo, minha mãe já me levava lá pra igreja e ali comecei a participar dos corais infantis. Quando criança. Igreja evangélica. Igreja evangélica, ela já me levava. Era Assembleia de Deus. Criancinha ali, ela já me colocou nos corais infantis. Coisa boa. Benção, cara. Então o começo foi por ali, né? Por ali. E aí quando foi que aquilo que era passatempo se tornou algo mais profissional? Quando foi que você viu, poxa, acho que essa aqui... Tudo bem, você entendeu que Sim. não era só um passatempo, né? Existia algo espiritual, um chamado ali na sua vida. Mas hoje a gente conhece o Cássio dos clipes, o Cássio das músicas, a gente vai falar daqui a pouquinho. Quando foi que você entendeu que, poxa, isso aqui eu vou querer pra minha vida também, profissionalmente falando? Cara, eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso ainda, mas eu tenho... Isso é uma experiência pessoal, tá? Que parece que as coisas que Deus vai trazendo para cada um de nós, elas vão se encaixando à medida que o tempo passa. E mesmo nessa fase aí da igreja local, como eu falei, as coisas foram acontecendo muito naturalmente na minha vida, como se Deus literalmente estivesse guiando cada passo, me permitindo viver cada processo, né, do meu chamado, ainda que inicial, sem compreender muita coisa, sem ter alguém mentorando, né? Hoje a gente tem diversos cursos sobre louvor e adoração, a gente tem vários exemplos na internet, o que mais tem, de graça mesmo, você pode colocar aí no YouTube, vai ter muita gente dando aula sobre isso, mas quando
eu comecei, não era assim. Então, tudo era mato. A figura que tinha... Tudo era mais difícil, isso, né? A figura que tinha de um ministro de louvor, pra mim, não era o cara do YouTube. Era o irmão lá da minha igreja local. Que era a referência. referência. Nossa, como é que ele ministra, olha como é que ele fala, olha como é que ele fala com a igreja. As coisas mais básicas que você imaginar, eu comecei a observar ali. E desse desenrolar que as coisas foram passando ao longo do tempo, eu lembro que teve um dia que eu falei, cara, eu vou tentar fazer uma música. E foi num belo dia que eu acordei e tentei fazer uma música. Naquela época ainda era algo bem embrionário ali, era bem rimar mel com céu, do que propriamente dito um norte, um caminho a seguir. Então eu tentava juntar as palavras. As minhas primeiras canções eram engraçadas, riram das minhas músicas. E hoje eu entendo, eu também ri. Eu ia dar risada também. Então eu entendo vocês, pessoal. Não julgo vocês. Mas que bom que eu consegui persistir. Mas ali eu já começava, sabe, identificar essas coisas. Fui empurrado para cantar também, porque eu só tocava nessa época. Então, eu acho que igreja legal, sempre tem a brechinha, né? Sempre precisa, né? Afinado. Canta também, você consegue cantar e tocar. Quando faltava alguém, tentar, né? Vai aqui, tampar o Mas foi exatamente assim, foi exatamente isso, na necessidade da igreja local que eu fui me encaixando. Você teve alguma resistência da família, da igreja, tipo assim, rapaz, não vai dar certo, procura outro caminho. Ah, sim. Você teve assim? Não, nesse sentido, pelo contrário. Como eu falei, meu pai não era aquela figura musical, por assim dizer, mas ele sempre achou bonito. Então ele sempre foi alguém que me incentivou muito. E ele repetia isso diversas vezes. Filho, eu não tenho muito dinheiro, não tenho muita coisa para fazer por você, mas é isso aí, persista, continue, não falta ensaio. Inclusive ele brigava comigo se eu faltasse ensaio. Bem coisa nessa boa, época, né? A época de jogar bola ali. Então eu dividia os treinos do futebol com o ensaio do louvor. E às vezes batia, então eu queria ir pro futebol. E aí meu pai brigava, falando, não, você vai pro ensaio. Aí quando você tava tocando lá, ele disse, é meu filho, né? Então não tive, assim, resistência nesse sentido. Pelo contrário, eu agradeço, louvo a Deus pela minha família, cara. E no caso, assim, do desafio, porque quando vamos dizer assim, um cantor da igreja, ele sai para uma vitrine, né, tem esses comentários da questão do gospel, que é um comércio, sim. Que não é. Como é que você encarou isso na sua trajetória? Porque eu acredito que você também tem que se preparar até mentalmente para dizer assim, eu não quero perder a tua essência, sim, né? Sim. Não quero... Como é que foi esse processo de amadurecimento na sua mente? Legal, essa pergunta é muito boa. Primeiro que a essência é algo que todo mundo tem que ter, né? Independente se você é cantor, tem uma carreira, se você... É um profissional da música, vou usar essa expressão, mas os irmãos vão me entender. Você tem que ter essência naquilo que você faz, na sua vida, no seu relacionamento com Cristo, independente daquilo que você faça. Não é só uma responsabilidade do cantor, do ministro, do adorador. É de todos. Mas sim, como a minha vivência sempre foi a partir da igreja local e nunca... é um cantor que surgiu ali, estourou na internet e... Tá, mas qual que é a igreja dele? Quem é o pastor dele? Sim. De onde ele é ministro? Eu sempre tive o meu ministério itinerante de ir ministrar nas igrejas, mas eu sempre tive a minha igreja local. E isso foi que sempre, sabe, cuidou do meu coração para que... Muitas vezes eu falei, a igreja local acha que precisa de mim. Mas eu vejo que eu preciso muito mais da igreja local do que ela precisa de mim. Isso é verdade. Então isso sempre guardou o meu coração. Então eu nunca tive problema com isso. Como todo mundo e como todos nós somos levados à vaidade, a gente precisa sempre guardar o nosso coração no Senhor. Então todas as vezes que eu percebo que o meu olhar está indo para outro lugar que não é Cristo, eu digo, Senhor, me faz voltar a olhar para o Senhor. E que bom que o Espírito Santo ele sempre arranja uma maneira de fazer com que a gente se arrependa dos nossos maus caminhos, né? Ele está sempre falando conosco. E que bom que todas as vezes eu sempre pude ouvir essa voz. Agora, o mais interessante, Jardel, é que isso não é um evento. Você vai precisar uma vez, não. Todos os dias. Até que ele venha. É todos os dias que a gente vai precisar guardar o nosso coração. Então, essas linguagens que dão... Por exemplo, hoje eu estou aqui num podcast, né?
E graças a Deus ao lado de irmãos também. Então a gente pode ter essa Glória liberdade. Mas às vezes eu vou num programa de TV, por exemplo, e é um programa secular, como a gente costuma usar essa expressão. Lá eles não vão dizer o cantor, o ministro, o adorador veio aqui no nosso programa. Ele vai apresentar. O cantor gospel hoje está aqui. Então é a maneira como eu vejo isso, essas nomenclaturas. É a maneira como nos chamam lá fora. É uma simples maneira como nos chamam lá fora. Então, às vezes a gente quer ligar o problema de um coração a uma nomenclatura. Por exemplo, chama de adorador que resolve o problema do coração. E não é assim. Não chama de artista, porque se chamar de artista, ele vai ficar muito... E às vezes o problema não está na nomenclatura que nos chamam, mas está no nosso coração. E isso é muito mais profundo. Então, se a gente cuidar mais do nosso coração, né, no Senhor, muito mais do que as nomenclaturas que nos colocam, vai ser muito melhor. Você teve alguma frustração com a instituição, mas não com Deus? Opa! Essa foi pesada. Foi pesada, não Corte foi? agora. Foi pesada. Cara, sim, eu já tive problemas com instituições. Eu acho que nessa vivência da igreja local também a gente acaba se ferindo em muitas coisas. A gente acaba ferindo também outras pessoas, porque às vezes a gente só olha o lado de lá, né? A gente só olha o lado que fere a gente, que a gente se frustra, mas a gente não para pensar que muitas vezes nós frustramos pessoas, né, também ao nosso redor. As pessoas têm expectativas com a gente também. Então, né? Eu já tive muitos problemas em igrejas locais. Graças a Deus eu consegui vencer todas elas no Senhor. Não foram românticas, como parece ser na minha fala aqui. Foram difíceis, algumas foram difíceis. Mas como eu disse, eu sempre olhei por esse lado. Do mesmo jeito que eu tive problemas em alguns lugares, talvez eu fui problemas na vida de alguém. Então, que o Senhor nos perdoe por isso. E vai sempre no foco, né? Que o foco é Jesus, né? Exatamente. Eu acho que tudo é uma construção de Deus na nossa vida, né? Tudo vai nos levando para o caminho que Ele tem para as nossas vidas. Agora, acho que o ponto principal é nós termos um coração sempre voltado, né? Para o Senhor, como você falou. O que diferenciava Davi de Saul era o coração, né? Houve perdão para Davi, mas não para Saul por causa do coração. Exatamente. Então é mais ou menos por esse caminho. Se o cantor perde o coração, pronto, perdeu a linha, né? Exatamente. E a gente falando sobre rótulos também que colocam sobre nós. Hoje em dia com essa coisa da internet, né? Hoje em dia a gente quer validar alguém que é um ministro de louvor pela quantidade de seguidores que ele tem. A gente quer validar alguém porque o cara é muito famoso, porque o cara tem uma música estourada na internet, pela técnica. Então hoje a gente quer dizer que alguém serve bem porque tem todos esses pré-requisitos aí que eu citei, porque tem uma boa fala, porque se veste bem, e nunca foi sobre isso, né, cara? Nunca foi o que Jesus esperou de nós, nunca foi o que Cristo esperou de nós, daqueles que são seus discípulos hoje. Mas eu creio que Deus está nos chamando para essa vida de discipulado com Ele, da gente entender que não é só música, né? A gente estava, vocês não viram, mas a gente fez uma oração aqui antes de começarmos, e aí você falava, nunca foi sobre nós. E é isso, nunca foi sobre nós, nunca foi sobre o meu nome, nunca foi sobre o quanto eu sou bom, é tudo sobre Ele. É isso que deve nos diferenciar de uma arte sem propósito, porque hoje em dia até a galera secular fala sobre vamos trazer uma boa mensagem. Então tem pessoas se preocupando com isso. Quem dirá nós que levamos as boas novas de Cristo? Deveríamos ainda mais nos preocupar com isso de, cara, aquilo que eu carrego é uma mensagem poderosa. Eu não posso fazer de qualquer jeito, eu não posso levar de qualquer jeito, comunicar de qualquer jeito. Eu preciso levar isso com seriedade e zelo por aquilo que Deus colocou, né, sobre nós. É isso, cara. É carregar a arca mesmo. E me diz uma coisa, tu viaja, né? Você já viaja o país todo com as suas canções. O que é que você enxerga da igreja brasileira no tocante à adoração? Porque a rede social bagunça muita coisa. Sim. E aí, como você falou, as pessoas olham muito pro artista. Mas como é que você entende hoje o momento atual da igreja brasileira referente à adoração? Como é que você sente as igrejas quando você viaja? Cara, essa pergunta... Porque assim, a gente tá falando de um país extremamente grande, né? Então... multifacetado. Demais. E isso também entra
em como a igreja se comporta em cada região, em cada lugar. Então, falar de uma maneira generalizada, assim, é muito complicada. E também no fato que você falou da internet. Sim. A gente olha, por exemplo, um exemplo negativo e diz, é essa a igreja brasileira hoje. A gente olha um exemplo positivo e a gente diz, não, é essa a igreja brasileira. Eu entendo que não só hoje, mas hoje ainda mais amplificado por conta da internet, né? A gente tem, sim, pessoas envergonhando o evangelho, pessoas que não levam com seriedade aquilo que Cristo colocou sobre elas, mas ainda existe uma igreja séria, ainda existe em meio a esses escândalos, em meio a tudo isso, pessoas que amam Jesus acima de tudo. E onde é que estão essas igrejas? Onde é que estão esses pastores, esses líderes, esses ministros de adoração? Então, sim, de repente você olha um exemplo negativo, mas entenda, cara, existe uma igreja séria, sim. Busque uma igreja séria, procure uma igreja séria. E também procure ser um ministro sério, né? Não só queira ver nos outros, mas na sua vida também, na nossa vida também, exatamente. Cássio, você compõe, é isso? Sim. Quando você vai criar uma música, como é que ela nasce? Seu processo criativo. Com certeza é no joelho, né? Não tem como ser diferente. Cara, eu amo falar sobre isso, que eu acho que talvez eu ame mais compor do que cantar. Eu amo cantar, mas compor pra mim é algo muito especial. Inclusive, eu escrevo canções não só pro meu trabalho pessoal, né? Mas também escrevo canções para outros projetos locais, de cantores locais. Inúmeros cantores aqui do nosso estado, Alagoas, gravam canções minhas. Mas hoje também tem a galera de São Paulo também que está gravando minhas músicas, a galera lá do Baruque, do Canto das Igrejas. Inclusive acabaram de lançar 2 músicas minhas, Grande é o Nosso Deus, a música Até o Fim. Show. E cada canção ela tem o seu processo criativo. Ela tem essa coisa de sim, ter o joelho no chão, o coração devoto ao Senhor. Mas ela também, Deus é glorificado nas técnicas que Ele mesmo colocou sobre nós. A gente tem técnicas quando você vai compor uma canção. É possível aprender a compor. Agora, é claro que todas elas precisam apontar para alguém, para Cristo. Por exemplo, eu posso sentar, aliás, a gente já está sentado, eu posso nesse momento aqui, sentado, pegar meu violão e compor uma música sobre esse momento aqui. Vai ser boa? Vai ser ruim? É uma outra história, mas eu consigo compor. Então tem canções que eu tô na igreja e vem um refrão em cima de uma mensagem que eu tô ouvindo, acontece. Às vezes no meio do caminho Deus me dá praticamente a canção completa e às vezes Deus simplesmente vai falar, pega o violão e vai compor, o tema é esse. Então eu vou lá, caramba, sobre a graça. O que é que eu já aprendi com Cristo? Ou o que eu posso ainda aprender nesse momento sobre a graça? Vou estudar sobre a graça de Deus, vou lembrar, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que Cristo já vem falando, e na minha vida, na igreja local, pego tudo isso e começo a fazer ali aquela composição. Então, o processo criativo, ele vem de diversas formas. E geralmente vem a melodia junto, vem a harmonia, vem tudo junto. Ou você escreve primeiro a letra... Como é que funciona? Esse é um ponto importante também, porque cada compositor tem o seu processo criativo, né? Tem compositor que gosta mais de compor primeiro a melodia, depois colocar a letra, outros fazem a letra, depois coloca a melodia, e tem, no meu caso, que eu faço as duas coisas juntas. Mas, sabe o que é legal? É não se prender a isso. E foi numa dessas, de não me prender ao meu processo criativo, que Deus me deu a canção que é mais conhecida do meu repertório autoral nas igrejas, a música O Eterno, que eu escrevi ela junto com o meu guitarrista Bruno. Ele tinha uma melodia, mandou pra mim e falou, Cássio, tem uma melodia aí, escuta aí, vê se tu consegue vê se tu consegue colocar uma letra. Essa era a próxima pergunta, qual música sua mais impactou vidas? Então e a gente já emenda com ela. E aí eu queria saber também um testemunho forte que você recebeu dessa música. Tem. Imagina. Irmão, se a gente for puxar aqui... Vamos embora, vai ser 2 horas de podcast. E aí você fala dela e já pega o violão pra já dar uma palhinha. Beleza. Olha, o cara é exigente aqui, viu, Cássio? Olha, já deixou tudo preparado aqui. Aqui é outro padrão. O cara já chegou pronto, o violão ali. Eu já disse a ele, eu tenho um ciúme não, uma inveja gospel desse violão. E aí, a gente tava... Bruno me mandou a melodia. Quando ele me mandou a melodia, eu falei, cara, que melodia maravilhosa. Ele, tu consegue não colocar uma letra em cima? Eu falei, mano, não é o meu processo criativo. Mas vamos fazer o seguinte, deixa aí a melodia.
Se o Senhor assim permitir, a gente coloca uma letra. Aí eu lembro que eu estava vendo um trecho de uma mensagem do Hernan Dias Lopes. E era uns 4 minutos de um recorte de uma mensagem, ele falando só sobre quem o Senhor era. Ele é o sol da justiça, ele é a estrela da manhã, ele é o príncipe da paz. E só ele falando, ele é o eterno, ele é o rei da glória. E aí eu comecei a anotar o que ele falava. Não dava para colocar tudo na canção, mas eu automaticamente o Senhor já me lembrou aquela melodia lá. Aí eu já comecei a cantar o refrão no meu coração, já peguei o celular, guardei aqui e anotei todas aquelas frases, deu certinho, mandei pro Bruno, a música tá pronta, o Senhor nos deu a canção, e hoje é a canção mais conhecida, né, do meu repertório autoral, né? Muitas igrejas cantam aqui no estado, também fora do estado, pela graça do nosso bom Deus. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi a música, eu disse, meu irmão, essa música aí tem que entrar no repertório, a gente colocou logo, lembra, Gustavo? Eu não sei se tu tava, né? A gente colocou logo, acho que a gente foi uma das primeiras igrejas que tocou o Eterno. Cara, é interessante que tem igreja que tocava música e não sabia que era de alguém daqui. Então, às vezes... Aí você perguntou sobre o testemunho, né? Eu fui tocar em uma igreja, uma pequena igreja, nos bairros aqui de Maceió. E aí, quando eu cheguei nessa pequena igreja, geralmente, quando é para uma igreja pequena, o pastor diz, não, venha só voz e violão e tal. Por conta da estrutura da igreja, sim, às vezes a igreja não consegue receber a banda completa, então a gente faz o possível para atender todas as igrejas, grande, pequena, com a estrutura que lhe cabe ali para aquele ministério. E aí ele disse, não, eu quero com a banda completa. Eu disse, não, pastor, a gente vai com a banda igreja completa. Pequena. Na igreja pequena, a gente foi com a banda completa. Quando a gente chegou naquela igreja, qual o costume? Chegou na igreja, passa o som, arruma, faz aquela oração e começa o culto. E aquele pastor daquela pequena igreja disse, Cássio, senta aqui comigo pra gente falar aqui rapidão. Já tinha passado o som. Aí eu lembro como fosse hoje, sentado ali no banco da igreja, ele falou assim, cara, sabe por que eu tô trazendo você aqui hoje? Eu não respondi, né? Eu esperei ele terminar a frase, mas a vontade de dizer era que você gosta de alguma música minha, ou nesse sentido, tipo assim. Era algo bem normal, né? Ouvi você na rádio, gostei. Ouvi você em outra igreja, gostei. Algo bem normal. E aí eu lembro que aquele pastor assim, ele falou, cara, eu tô te trazendo aqui como uma maneira de agradecer a você. Aí, como assim, agradecer? Ele falou, uma maneira de agradecer a você, porque eu tava num momento muito complicado do meu ministério pastoral e eu tava pensando em desistir. E eu ouvi a sua música, tava tocando no carro, tava tocando na rádio e aquela música falou muito forte comigo. Era como se o Senhor falasse para mim, não desista, eu tô com você, eu, o Rei da Glória, Deus eterno, estou com você, não vou deixar você sozinho, você não tá sozinho nessa. Palavras do pastor. E aquilo me tocou demais. Me tocou porque a música sequer fala, não desista, você não está só. A música Ele é o eterno. Fala sobre ele é o ele, eterno, né? Quem é este? Ele é o Rei da Glória. Uma canção de louvor a Deus, comunica os atributos do Senhor. Mas a experiência que aquele pastor, ao ouvir aquela canção, foi o Senhor dizendo com ele, você não está só, eu, o Rei da Glória, estou com você, você não está sozinho. E aquilo me marcou demais, cara. Guardei no meu coração, agradeci ele por dar esse feedback, porque é interessante como o testemunho, à medida que ministra ao coração dele ao ouvir a canção, quando eu escuto o feedback, o Senhor fala comigo e diz, cara, continua, tá vendo? Aquilo que você faz não é sobre você, comunica a outras pessoas, então não pare, não desista. Era Deus falando com ele e falando comigo também. Ao mesmo tempo. Pega a viola aí pra gente ouvir. Uma pausa no nosso episódio para falarmos dos nossos patrocinadores Master Blasters. É isso aí, meu irmão. Bora, o primeiro aí, o Gordo. Café Regional do Gordo, você que é de Maceió. Meu amigo, eu garanto, viu? Eu garanto, o passaporte dele é top de linha. É top mesmo? É top? Oxi, sem falar tem que ir lá, hein? da macaxeira, que ele disse que é pra Banguela a macaxeira. Que é papa, tem que ir lá não, já chegou aqui pra gente. Já chegou? Daqui a pouco a gente vai chegar. A bênção chega rápido aqui, hein? É isso mesmo. Isso. Se você é de Maceió, o Gordo tá no iFood. Ele também tem um contato que vai estar passando aqui na tela em algum lugar. É isso aí? É isso aí. Então... E fica localizado ali é Gruta, né? Gruta de Lourdes, na rua do convênio Posto Farol. Shop Farol. Do Shop Farol. Isso aí. Então vamos lá. Não tem erro. Não tem erro. E também falar do nosso personal que tá cuidando aqui
carcaça. Do shape isso, projeto verão. Tá cuidando do shape da gente aí, Ludwig Weiss. Ele é personal trainer e ele atende também online. O cara é desenrolado. Ele tem os projetos, os planos aí online que ele faz. Saúde. Daqui a 90 dias, ó. Que isso. Tá no shape, papai. Tem uma promessa aí, né? Que ele vai. Eu já comecei devagarzinho, eu tô indo. Já tá até no Pô, aqui, ó. Que isso. Olha. Os caras vão daqui a pouco. Então vão lá no Mister Olímpia. Vão lá no Instagram do Ludi, vai estar passando aí na tela em algum lugar por aí por baixo, a gente vai soltar, então contatem lá e o cara é fera, você vê o pessoal que já acompanha ele, tem os antes e depois lá do pessoal. Não, lá no Instagram dele, na rede social. O cara é bom, O cara é bom. Vou ajeitar aqui, galera. Vamos de O Eterno logo, né? Vamos lá. Autor da vida, Criador do mundo, me deste vida, Tu és a porta da salvação. Desejado das nações, estrela da manhã, não há outro igual a Ti, só Tu és santo, Deus poderoso, és meu Senhor que vive está, meu Redentor, o Rei dos Reis. Ele é o eterno, Ele é o eterno. Quem é este? Ele é o Rei da glória. Ele é o eterno, Ele é o eterno. Quem é este? Ele é o Rei da glória. Sol da justiça, a luz do mundo, caminho, verdade, a vida, Salvador. Desejado das nações, estrela da manhã, não há outro igual a Ti, só Tu és santo, Deus poderoso, és meu Senhor que vive está, meu Redentor, o Rei dos Reis. Ele é o eterno, Ele é o eterno. Quem é este? Ele é o Rei da glória. Ele é o eterno, Ele é o eterno. Quem é este? Ele é o Rei da glória. Aí sabe. Ele é o Rei da glória. Ei, irmão, essa canção chega atrás a presença, né? É, show de bola. Ô, Cássio, e antes do Eterno, teve alguma música que já ganhou uma certa projeção, né? Que eu lembro que você lançou, teve uma que caminhou legal, né? Sim, acredito que a música Sobre um Amor, antes dessa, de O Eterno, né, tive alguns lançamentos, e Sobre o Amor ela já tinha uma projeção legal. E tem uma história interessante com essa música, que nessa época eu sempre fui músico e mais alguma coisa, né? O cara é músico e trabalhava com vendas, era músico, já fui auxiliar veterinário, já trabalhei no estoque, então sempre fui me dividir entre essas duas coisas. E aí, essa música estava tocando muito na rádio, ela tocava os 3 horários e todo dia na rádio, sendo que essa rádio que tocava, a 89.3, era a Dora FM, aí ela tocava todo dia aqueles 3 horários, os horários já tinham certo,
uma porta que o Senhor abriu, assim. Eu nem conhecia a galera que colocou na época, e o Senhor abriu essa porta. E ela tocava junto com outras. E não tinha um radialista que falasse, olha agora a música do Cássio Petronilo, vamos ouvir aqui de Alagoas. Não, ela tocava no meio daquelas outras. Sem apresentação. Não, sem apresentação. Então muita gente conheceu sem o jabá. E achava que era de alguém de fora. Aí eu tava no trabalho num dia, né? Eu já contei essa história em alguns lugares. Tava no trabalho, trabalhava de promotor de vendas nessa época. E aí eu tava ouvindo a música no celular, aí tinha um cara do meu lado, parceiro de trabalho lá. Aí ele, essa música é muito massa, cara, do André Valadão. E aí eu dei risada, eu falei, mano, essa música não é do André Valadão, essa música é minha. Deixa de brincadeira e tal. Deixa de conversa, essa música é do André Valadão. O cara não acreditou. Tive que mostrar vídeo, eu gravando, comprovar ali. Se eu não tivesse salvo, ele não ia acreditar que era minha. Então eu chegava em muitas igrejas, todas as vezes que eu ia cantar essa música, que era sobre um amor, aí o pessoal falava, poxa, essa música é sua? Como assim? Eu escuto direto essa música na rádio. Tem um trechinho dela aí também? Tem, vamos lá. Eu guardei aqui o violão, né? Já deixa ele aí, né? Deixa ele aqui já perto, deixa ele melhor, né? Que aí a gente não fica... O velho capo. Ele é um folkzinho. É isso que eu vou te perguntar na próxima... Sou livre pra cantar, sou livre pra adorar, livre pra falar sobre um amor que me transformou. Aleluia, grato sou pelo teu sacrifício. Aleluia, grato sou pelo teu grande amor. É isso. Show. Ele tava falando aqui, eu gosto de louvor assim, porque é aquele louvor que você liga o carro e vai-se embora pra viajar. Né? Você escuta um louvor desse, vai pisando. Eu queria perguntar isso, rapidinho, David, em relação ao gênero musical que você... a linha que você segue, porque você falou que você tem uma raiz da Assembleia, a sua música não lembra a música da Assembleia, não lembra também música gospel, né? Que é aquela guitarra worshipão. De onde é que vem a sua inspiração para esses gêneros mais, vamos dizer assim, alternativos, né? Sim, sim. Eu costumo dizer que eu gosto muito de folk, né? Esse som com mais violão, com presença de mais violão, a galera gringa que faz muito esse tipo de som. Bem americano, né? Assim, bem americano, né? Tem brasileiros, né, que fazem muito bem essa linha country, folk, é a linha que eu gosto, que eu curto. E tem o que rola nas igrejas também. Então eu tento conversar entre esses dois mundos, né? Por exemplo, você tem o Eterno tem características de música de igreja, total, assim. Sim. Desde quando a gente escreveu essa música, eu olhei pro Bruno e disse, Bruno, essa música é muito boa para tocar nas congregacional, igrejas. Né? Não imaginava que ia ter tal projeção, mas a gente já tinha a ciência de que ela seria uma música muito boa para a igreja. Aí você falou, essa música é boa para o carro. É exatamente isso. Quando eu vou compor o meu álbum, eu não penso só no momento do culto. Eu penso no cara que tá viajando. Eu lembro que uma seguidora, ela falou assim para mim, Cássio, a tua música, cara, me traz a sensação que eu tô andando de bicicleta ao ar livre. Eu achei interessante essa definição que ela deu, porque ela falou, cara, sua música tá na vida, ela tá... Deus me mostra, assim, o ordinário através das suas canções. E eu amei essa definição dela. Mas você tem músicas com características para a igreja, porque eu amo servir a igreja local, e músicas com essa ideia de lembrar que Cristo também está na nossa vida comum. Cássio, pegando o gancho, já que a gente tá falando de música, tem alguma música que você cantou e hoje você não se identifica mais com ela? E se sim, por quê? Essa pergunta é muito Eu só faço boa. pergunta assim. As perguntas dele é tudo top. Então, essa pergunta é muito boa. Sim. Hoje eu estudo teologia, né? Hoje eu estou estudando teologia, se o Senhor permitir, aí vamos terminar em breve. Glória a Deus. Mas depois que eu comecei a ter essa preocupação teológica com as canções, eu via que algumas coisas, né, nas minhas músicas, lá atrás, do início, lembra do Mel com Céu e Você tal. fala de repertório ou de músicas autorais?
músicas autorais, Sim. mas o repertório também. Eu Certo. comecei a me preocupar mais também. Não é só porque a música tá no hype, como a gente costuma falar, Que eu vou tá tocar. boa, tá famosa, que eu vou tocar. Eu tento fazer uma análise da letra. Tem muita gente hoje na internet fazendo análise da letra, que bom, que aí é mais informações ainda pra gente. Alguns exageram nesse zelo, tem muito exagero no zelo, mas eu tento ter essa preocupação com o repertório autoral e com o repertório que eu vou tocar de outros cantores também, porque nas igrejas eu não só toco músicas minhas. Então sim, já aconteceu de música, essa música não faz sentido mais não cantar. Não. Já era, já passou. Já passou, não. Esquece, apaga. Falando sobre adoração, né? Vamos entrar um pouquinho nesse tema mais profundo. Como você vê hoje os músicos das igrejas? Você acha que existe uma seriedade? E aí eu tô falando de maneira geral. Eu sei que você falou que não dá pra gente generalizar tudo, sim. Mas de acordo com a sua caminhada, como você vê como as igrejas encaram, não só na questão da consagração do músico, mas também na parte até monetária, porque a gente sabe que é uma discussão que tem muito, né, nas igrejas em relação paga ou não paga músico. Sim. Como é que você vê essa temática do músico na igreja? Legal. Primeiro a gente tem a realidade de cada igreja, né? Cada igreja tem uma realidade diferente da outra. Então não dá para colocar tudo num pacote só e dizer, todas as igrejas vão pagar, todas as igrejas não vão pagar. Tem igrejas que entendem que aquele músico que faz um trabalho sério na sua igreja merece ser remunerado, e glória a Deus por isso. Louvado seja Deus por essas igrejas que veem como aquele irmão fazendo com excelência, não, vou pagar aquele irmão. E tem igrejas que não tem condições de fazer isso, é uma igreja local, uma igreja simples, e aí o músico faz o trabalho voluntário dele ali, e glória a Deus também por isso, né? Todos os músicos voluntários. Eu, por exemplo, servi uma antiga igreja 17 anos. E eu fui voluntário dessa igreja 17 anos. Nunca recebi nada. Porque era a realidade daquela igreja. De não ter condições, naquele momento, de remunerar os músicos que estavam ali. Então, não dava para eu chegar e dizer, pastor, tá. E estava tudo bem para mim. Estava tudo bem. Então, eu vejo com muito cuidado essa questão, né? Analisar cada caso, cada realidade de cada igreja local. Mas sim, se você tiver a oportunidade de abençoar os irmãos, aqueles que te abençoam também, faça isso, que vai ser bênção demais. É isso aí. Cássio, você já subiu no altar sem estar bem com Deus? Aí... Tá vendo que as perguntas dele assim, é aqui, gente, ó. Esse lado aqui tá vindo só as cajadadas. Muitas vezes. E o que você fez, assim? Muitas vezes. Explica aí como foi a Como é o processo do músico, do Tá. cantor? Não estar bem com Deus, você fala no sentido do meu relacionamento, ou naquele dia não foi um dia legal e eu subi? Naquele dia não foi um dia legal, assim. Tá. Que, tipo assim, você subiu sem... Vamos dizer, subiu porque tinha um compromisso de subir. Sim. Primeiro a gente tem que entender uma coisa, aquele que ministra, ele não ministra a partir dos seus sentimentos, né? Não são os seus sentimentos que definem se você deve adorar ou não. Hoje eu tô me sentindo bem, vou adorar, hoje eu não vou. Então a gente não entendeu o que é adoração de fato, né? Primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, ela não aparece por conta de música, ela tem a ver com um sacrifício. Sim. Então a gente já entende a partir daí, né? Que adoração não é só cantar, tocar. Então eu já tive dias ruins e eu precisava subir. Já teve dias que foi complicado na minha casa, já teve dias que foi complicado no trabalho e eu precisava. As pessoas que estavam lá na igreja, elas não tinham nada a ver com aquilo que estava à minha volta. Eu precisava ministrar. E muitas dessas vezes que eu estava assim, foi naquela ministração que Deus trouxe uma restauração. Que acalmou o coração. Exatamente. Né? Então, para a igreja, nossa, o cara estava ali, ministrou e foi uma bênção para nós. E para mim, então, eu não estou bem, estou mal, subi e agora eu me sinto bem. Deus falou comigo, Deus me tocou nessa ministração também. Então, sim, já aconteceu várias vezes. Teve uma vez também, eu acho que é legal falar isso, que nessa que eu falei que estava aprendendo na minha adolescência, comecei a ministrar o louvor muito cedo, desde cedo eu já estava ministrando louvor na igreja local. Tipo, com 13 anos eu já estava ministrando louvor na igreja.
Então eu tava entendendo muita coisa. Eu lembro que na minha cabeça era assim, tipo, os caras liam a Bíblia todo momento, toda hora, e se eu não fizesse isso, eu não era digno de subir, de ministrar. Então, é maravilhoso ler a Bíblia. Quanto mais você lê, melhor ainda, e aplicá-la ainda, melhor ainda. Não só ler, mas aplicar, não só ler, mas aplicá-la. Seguir, né? Seguir, exatamente. Mas quando eu disse para um pastor amigo, que era esse cara, que era o ministro de louvor na época, falei, pastor, eu não tô bem, cara, não vou ministrar hoje não. Eu não leio a Bíblia. Aí ele falou, cara, você acha que eu leio todo dia? Você acha que eu leio toda hora? Você acha que tem dia que eu não leio? E eu tenho que subir mesmo assim. Cara, você não tem vida com Deus? Sim, se preocupe com a sua vida com Deus, mas não coloque toda a dependência nesse fato de ler ou não como algo religioso, e sim como uma devoção que você precisa ter ao Senhor todos os dias. Essa leitura precisa sim ser uma prática diária na sua vida, mas não como algo religioso, ou ser o crivo para que você pode subir, agora você não pode subir. Não. Algo orgânico, né? Do seu relacionamento. Como algo do seu relacionamento real e profundo com Deus. Show de bola. E falando um pouquinho sobre os seus projetos novos, né? Eu sei que você está lançando, né? Já lançou, né? Lancei. Acabou de lançar um EP. Eu lancei uma nova música, né? Essa música fará parte de um EP. Do EP. Fala completo. Um pouquinho dessa canção. Não sei se já vai ter saído, né? Quando sair esse episódio, o EP completo, mas a canção, sim. Qual é o nome da faixa? A música se chama Continuar. Essa música tem uma história. Eu acho legal também falar sobre ela, que eu escrevi essa música na pandemia ainda, e foi assim, uma pessoa próxima a nós, uma amiga, ela teve seus pais entubados, né? Seus pais foram entubados e os dois ficaram bem maus, tanto o pai quanto a mãe, e ficaram aquele período ali entubado, cerca de um mês mais ou menos, não me recordo direito. Mas eu lembro que quando aconteceu, aí a mãe dela, infelizmente, veio a falecer nesse caminho. Pandemia, o pai ainda ficou entubado e a mãe veio a falecer. E eu fiquei arrasado, numa família muito próxima a nós. E aí eu fiquei nessa assim, o que é que eu falo pra eles, o que é que eu digo, o que é que eu dou uma mensagem, falo, sabe, que a gente sempre fica quando acontece esses momentos assim difíceis. E aí eu fiquei assim, o que é que eu falo pra ela? Nessa de perguntar ao Senhor o que é que eu falaria, eu sei que nesses momentos, né, nem falar algo não vai mudar nada, não vai, mas eu queria, pedindo mesmo ao Senhor ali, de tanto me preocupar com essa família, o que eu deveria falar. Nessa de perguntar ao Senhor o que eu deveria falar, eu comecei meio que como se fosse comigo, fazer uma oração como se fosse comigo. E nessa oração eu dizia, Senhor, me dá coragem para continuar, me dá a força que só vem do Senhor, a força que vem do alto. E, Senhor, eu sei que à frente eu vejo um caminho, enfim, que eu preciso continuar. E me dá essa força, Senhor. Eu nada sou sem o Senhor, não vou conseguir. Eu falava essas palavras assim, sabe? E aí, meio esse falar como se fosse comigo, eu falei, cara, acho que Deus está me dando uma canção. Só que eu não queria fazer da dor de alguém ali naquele momento um trampolim para lançar uma canção, sabe? Eu falei, cara, vai chegar o tempo, se o Senhor me permitir, eu vou gravar essa música, mas não é agora. Não é o momento agora. Então, o momento chegou e foi agora. Ela não é, por mais que ela traga essa história, né, difícil, ela é uma canção mais baladinha, justamente para nos lembrar que em meio a essa alegria do Senhor, Ele é a força para que a gente volte a continuar, para dizer que nós não estamos sozinhos, que Cristo está conosco. Mas vai poder soltar uma... Sim, com certeza. Vamos fazer ela aqui. Você estava falando, eu já estava aqui doido para escutar. Vamos lá. Coragem pra continuar, a força que vem do alto lá do céu, do amor que lança fora todo medo. Em frente eu vejo o caminho e seguirei, mesmo cansado, a voz do Eterno me guiará pelo caminho certo. Nada sou sem teu amor,
nada sou, Senhor, nada sou sem teu amor, nada sou sem ti, Senhor. Confiarei em ti, Deus meu, tu és o meu socorro. Confiarei em ti, Deus meu, tu és a minha força pra continuar. Pra continuar. É isso. Rapaz. Glória a Deus. E é uma canção que ela tem uma profundidade, mas ela é leve, né, cara? É. Ela tem Era isso. A intenção era essa, né? A intenção era ela essa. tem uma profundidade, mas ela é bem leve. Eu tava lembrando que você tava tocando ela também no Eterno. A gente tinha uma carência de celebração. Sim. Sabe? As celebrações que a igreja evangélica toca são celebrações que já foram dos anos 2000, Isso. 2010, né? Isso. E a gente tava... Era uma coisa que eu mais comentava assim com o pessoal. Poxa, essa música veio pra dar uma renovada, né, no repertório. Tirando o Eterno, tem aquela canção que o pessoal sempre pede nas suas apresentações? Cara, difícil, porque assim, cada um se familiariza com uma canção, né? Inclusive, deixa eu aproveitar, né? Vai ter um show agora, 11 de julho, no Centro de Inovação no Jaraguá. Então, o ao vivo é sempre uma baita de uma oportunidade pra galera ter a experiência. Não, ouvir no Spotify é maravilhoso, ouvir no YouTube é bênção demais, abençoa a sua vida, mas a experiência do ao vivo, cara, é sensacional. É sensacional. Com a banda lá, toda completa. Com a banda completa. Esse show vai ser com a banda completa. Então a gente vai estar lá. Então a gente tem Bondade, que o pessoal gosta bastante também, que é a música que eu gravei com o Paulo César Baruch. Isso, dá uma palhinha da Bondade e com também. a Ana Heloísa. Essa música, hoje é a música, por conta também do Baruch, né? Ela é a minha música mais ouvida no Spotify. Eu acho que já tá quase 150 mil streaming no Spotify. Então é a minha música mais ouvida no Spotify. O Eterno é a música que mais toca nas igrejas, né? E Bondade é a música que mais toca nos streaming. Só no Spotify já tem mais de 150 Antes de você dar essa palhinha, conta aí pro pessoal como é que foi essa parceria com o Paulo César Baruch. Boa. Hoje a gente trabalha junto. Hoje eu posso ousar chamá-lo de amigo. Paulo César Baruch, para quem não conhece, né, dispensa apresentações, mas para quem não conhece, é simplesmente um dos maiores nomes da música cristã no Brasil. Cara sensacional. E o mais incrível que foi conhecer ele para além desse lado artista. É uma pessoa extremamente incrível, simples, né? Nessa que você falou dos bastidores do mundo gospel, que tem muitas coisas, né, que não são legais, conviver assim, enfim, é complicado, mas também tem pessoas sérias, cara. E o Baruch, assim, é alguém que se parece muito com Cristo. O cara me deu apoio desde o início. Uma das minhas idas a São Paulo, primeiro eu tinha gravado uma canção com participação também de alguém que é bem conhecido também na nação, que é o Andrade do Projeto Sola, banda chamada Projeto Sola, que é uma banda que eu amo. E aí, esse cara, ele que me apresentou ao Baruch, assim, fez essa ponte. De início era só para gravar uma canção, aliás, um episódio, né, pro Canto das Igrejas, que é um projeto que o Paulo César Baruch tem. Aí eu gravei esse episódio lá em São Paulo, o episódio ficou maravilhoso, inclusive você pode assistir depois, tá lá no canal do Canto das Igrejas. Quando eu gravei esse episódio, eu sabia que o projeto era dele, mas eu não sabia que ele ia estar lá. Quando eu fui pra gravação, quando eu entro na sala, ele lá. Quem tá lá? Ele. Aí fui lá, fingi costume. E ele já conhecia o trabalho, né? O Só teu? assim, tipo, a galera apresentou pra eu participar do Canto das Igrejas, porque certo. Tinha que ter a aprovação deles, ver o material e tal. E aí quando eu fui no dia, quando terminou a gravação, ele disse, mano, vamos tomar um café. E a gente tomou um café, a gente bateu um papo. Tinha outra moça lá que também gravou nesse episódio no mesmo dia. E aí a gente fez amizade. Dali a gente já trocou o WhatsApp, ele me passou o contato dele. E eu falei, Senhor, quando eu tiver uma canção, eu vou fazer um convite pro Baruch pra ele cantar comigo numa música. Um não eu já tenho. E aí foi quando surgiu Bondade. Bondade, de início, eu iria gravar só com a Ana Heloísa. Aí no meio do caminho, Baruch.
Falei, Ana, vamos chamar o Baruque pra cantar essa música com a gente também. Graças a Deus deu tudo certo. Ele disse sim. E foi um cara que me ajudou desde o início. Hoje a gente trabalha junto. Eu lanço as minhas músicas pela Salos, né? A Salos é um selo dele. É um selo do Baruque. Então hoje a gente tá junto aí. Tá caminhando junto pra glória de Deus. Coisa boa. Dá uma palhinha aí de... Vamos lá, vamos de bondade, né? Bondade. Essa música é um lembrete daquilo que disse o salmista, que certamente que a bondade e as misericórdias do Senhor nos seguirão todos os dias. Então não tem um Baruque aqui, tá, gente? Mas eu vou fazer aqui sem ele e sem a Ana e Luísa. Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Tua bondade me persegue aonde for, eu sei que és bom. Tua fidelidade, tua grandeza, o teu caráter não muda, não. Tu és bom, tu és bom, meu Deus, tu és bom, tu és bom. Tu és bom, meu Deus, tu és bom. Tua bondade me alcança, canto graça e esperança em teus braços de amor. Tua presença me abraça, tua paz traz confiança. Caminhando eu vou por aí cantando, tu és bom, meu Deus, tu és bom, tu és bom, tu és bom, meu Deus, tu és bom. Essa letra é 100% sua? Tem? É 100% sua. Essa aí que ele falou que mais toca no Spotify, né? Essa daí é a canção mais ouvida. Acho que tá quase 150 mil. E agora vai estourar, porque tá na... Né? Tá preparado, Cássio, mais uma? Sim. Vamos lá, então. Vamos. Qual é o recado que você dá, ou no caso daria, né? Sim. Ao Cássio há 15 anos atrás? Tipo assim, alguma coisa que ele fez que ele... Não vou dizer que foi errado, né? Sim. Mas que faria de outra forma. Ou da sua experiência hoje, né? Assim. Ah, sim, cara. Eu diria pra eu ser mais profundo na palavra no início. Eu sei que nem sempre isso é possível, porque, como eu falei, eu comecei a ministrar muito cedo. Então eu diria pra não se preocupar tanto com querer ser famoso, querer ter suas músicas estourando nas mídias e se preocupar mais ainda com a profundidade no Senhor. Isso. E as coisas fossem acontecendo no tempo do Senhor, né? Porque nessa época do adolescente era alguém acelerado que iria as coisas para ontem. Aquela ansiedade, né? Que eu sonhava em estourar cedo, sabe? Tipo, hoje eu tenho 34 anos, mas eu sonhava tipo ter 15 anos e alguém dizer: nossa, que menino prodígio, olha como ele é tão novo, já tá estourado nas mídias. E não foi assim que aconteceu, né? Não foi assim. Hoje eu não sou alguém famoso, mas pela graça de Deus eu tenho um trabalho que tem alcançado muita gente, muitas pessoas no estado e fora do estado, e glória a Deus por isso. E as coisas foram acontecendo ao tempo do Senhor. Ao tempo do Senhor, não né? Tem que descansar nele, né? Não tem um modelo dizer, ó, com todo mundo vai ser assim. Então eu diria isso. Eu diria para se preocupar menos com essas coisas e se preocupar com o que realmente importa. É porque a gente sabe também que o ministério, ele tem... Lógico, Deus ele não nos deixa desamparado, tanto, vamos dizer assim, financeiramente, de provisão, de realização pessoal, mas a gente sabe que tem os percalços. Sim. Né? Os percalços das portas fechadas, dos nãos. Olhando para aquela câmera ali, qual conselho você daria para alguém que está iniciando no ministério e tem um sonho para alcançar com a música? O que é que você diria olhando para aquela câmera? Primeiro você tem que ter muita certeza no Senhor que foi para isso que o Senhor te chamou. Meu Deus, é forte. Isso é extremamente importante. E por mais certeza que tenhamos que Deus estará conosco todos os dias, ainda assim,
como o próprio Cristo falou, que nós teríamos aflições desse mundo, essas aflições querem sufocar. Quer sufocar a gente, quer fazer a gente parar. Eu lembro de você falando sobre percalços, sobre dificuldades. Talvez as coisas que eu passei seja para você um lembrete de que você não está sozinho, né? Eu lembro que eu estava vendo um vídeo essa semana de uma das primeiras gravações que eu fiz, que eu dormi no estúdio, porque eu não podia voltar para casa, então eu dormi no estúdio. Deus. Eu dormi lá. Eu não tinha como voltar. A grana, né? Faltava. Não tinha grana, eu lembro que uma vez eu fui pro estúdio, era muito longe da minha casa, e eu fui de ônibus, e tá tudo bem, de ônibus, levei meu violão, levei as coisas, fui gravar, e quando eu voltei, era muito tarde, eu fiquei num ponto de ônibus que era muito esquisito, então eu não ficava no ponto, eu fiquei na pista, assim, já pra não ficar ali naquele escuro. Então foram muitas coisas desse tipo. Quando eu comecei, eu vendi meus instrumentos, fiquei sem nenhum instrumento, músico sem instrumento, sem nada, vendi guitarras que eu tinha, vendi violão para gravar, porque eu acreditava no propósito que Deus tinha na minha vida. Então, mas que anjo que falou com você? Não, nenhum anjo falou comigo, mas eu senti a paz do Senhor em seguir. Foi difícil? Foi fácil? Chegou alguém, um grande empresário? Não, nada disso. Muitas das coisas que eu tinha para fazer, era eu que tinha que fazer. Era como se eu estivesse dizendo... Tem uma frase que a galera usa muito: Deus sustenta aquele que Ele chama. E isso é uma grande verdade. Eu creio nisso. Só que tem muitas coisas também que o Senhor permite que a gente viva para que você aprenda a confiar nele, cara. Que você aprenda a confiar, a depender literalmente do Senhor. A Tamires Garcia fala muito disso, né? Ela fala sobre a escola do confiar. Então, nessa escola do confiar, muitas vezes vai ser coisa que você vai ter que correr atrás, abandonar coisas para que você tenha aqui, você abrir mão disso aqui. Então, eu abri mão dos meus instrumentos, fiquei um músico sem instrumento para gravar minhas primeiras canções. Peguei a primeira parte da rescisão que eu tinha lá do trabalho que eu saí e dei entrada no estúdio pela fé, e o restante eu não tinha mais nada. Então você vai viver muitas coisas pela fé. Você está disposto a isso? Então, mesmo te dizendo tudo isso e parecer ser um convite a não vá por esse caminho, eu quero ainda assim ser uma voz de esperança no Senhor e dizer sim, vá, siga. Se foi isso para isso que Deus te chamou, seja qual for a área, não só na área da música, você não está sozinho, mas sim, não será fácil, mas ainda assim Ele estará com você. Como Ele mesmo prometeu, estarei com vocês até o fim dos tempos. E é nessa palavra que me segura até hoje. Glória a Deus. Ô Cássio, se você estivesse no nosso lugar aqui, qual pergunta faltou para o Cássio responder? Como que está a sua vida com Cristo hoje? Como está a sua vida com Cristo hoje? Boa, isso aí é muito bom. Né? E aí, quando eu falo vida com Cristo, eu vou envolver tudo, tá? Ministério, família e tudo isso. Vou falar de uma maneira bem geral. Hoje eu tenho 2 filhas, tenho uma família maravilhosa que vive na presença de Deus também. Amém. Minha família, nós amamos a Jesus. E hoje eu estou num novo tempo. O Senhor me levou, me conduziu para um outro ministério, debaixo de muita bênção, muita graça de Deus. E nesse novo tempo eu tenho aprendido muito com o Senhor. Hoje você está onde? Hoje eu estou na Believe Church. Pastor Samuel e Fabiola Mello. Então estamos lá, estamos caminhando lá para a glória de Deus. Enquanto eu gravo esse episódio, estou há 1 ano e 2 meses mais ou menos. Eu vinha de uma igreja que eu servi 17 anos. 17 anos. Direto, assim, sabe? Quase sem pausa. Ininterrupto. Sem pausa. Então, eu chego numa igreja que eu fico 10 meses sem ministrar praticamente no domingo. 10 meses. Só recebendo. Só recebendo. E eu lembro que uma das primeiras coisas que o pastor falou quando eu cheguei lá foi: cara, eu acho que você já serviu muito. Eu acho que esse é o tempo de você ser família primeiro com a gente e depois você começar a servir. Isso não foi fácil, porque eu comecei a perceber na minha vida que eu estava viciado no servir. Entendi. O servir é maravilhoso, a obra precisa de nós, mas eu percebi que aquilo estava... Nessa de sentar e ouvir, eu ficava agoniado. Meu Deus, eu preciso ministrar, Calma, respira. Confia também que Deus faz através dos seus irmãos. Senta, escuta e receba aquilo que Deus tem para ministrar através da vida dele. Então, quando eu falo que faria essa pergunta, porque eu acho que essa pergunta precisa sempre ecoar no nosso coração.
2 coisas que eu escuto desde que eu cheguei lá na Believe. O que Jesus tem falado com você? E você está feliz? Todas as vezes alguém que encontra um dos irmãos e fala, cara, você está feliz? O que Jesus tem falado com você? E isso nos provoca a sempre estar ouvindo Jesus. Eu lembro que eu estava num outro podcast, e aí quando terminou, o cara que estava lá me entrevistando disse assim, deixa uma mensagem para os nossos, a galera que segue a gente aqui, que está assistindo. Cara, quando eu fui dar essa mensagem, eu sei diversos versículos de cor, eu sei muito, mas eu não conseguia sair uma mensagem. Eu falei, eu consegui falar, mas eu saí dali, cara, essa mensagem foi muito genérica, não foi profunda. Mas por quê? Porque eu não estava ouvindo Jesus. O que é que Jesus tem falado hoje conosco? O que é que Jesus tem comunicado ao nosso coração? Qual é a mensagem fresca, vamos dizer assim? É bom você sentar e receber, né? Devia estar demais, só servindo, né? Demais. Uma coisa que Jesus tem falado comigo, por exemplo, é sobre rendição parcial. Eu estava lendo um livro De Volta à Essência, do Jeremy Ryder, e aí ele fala muito sobre rendição parcial, da gente não se render parcialmente ao Senhor, mas de maneira profunda, ser profundo com Jesus. Eu deixo até essa palavra aqui para os músicos. Você é músico, você toca bem, glória a Deus por isso. Deus é glorificado na sua técnica, no seu canto, no seu zelo por isso. Mas eu quero deixar uma mensagem para você também, ao seu coração, para que você seja profundo no Senhor. Talvez você não precise ser um teólogo ou um pastor, mas ser profundo no relacionamento com Cristo, porque isso não é a exclusividade de alguns irmãos. Isso é para todos aqueles que foram chamados para ser discípulos de Jesus. É isso. E o louvor, principalmente, né? Sim. O louvor, ele conecta, né? A gente vê vários exemplos na Bíblia que vitórias o povo de Israel ele alcançou colocando o louvor na frente. Isso. E se o músico ele não tiver isso intrínseco dele ali, né? Não adianta estar subindo no altar e jogando acordes ao vento, né? Isso. Meu amigo, que podcast foi esse? Esse foi Passou até rápido, né? Passou, bicho. Cássio, deixa suas redes sociais aí, pessoal, deixa conhecer um pouquinho mais, Instagram, YouTube, vai que é tua. Vamos lá, redes sociais sempre Cássio Petronilo, sobrenome é estranho, eu sei, mas legal que você vai achar sou eu, viu? Cássio Petronilo, Spotify, Deezer, YouTube, Instagram, no TikTok tá Petronilo Cássio, né? Só tá o contrário, mas em todas essas redes sociais você vai me achar aí e vai ser um prazer ter você seguindo por lá, fazendo parte dessa família e acompanhando um pouco do que Jesus tem feito na nossa vida. Glória a Deus. O que é que o pessoal de casa tem que fazer agora? Seguir, compartilhar, curtir, comentar bastante né? aí, porque certeza, porque esse podcast foi dizer, a palavra. Foi. Cássio, eu queria te agradecer, cara, pela tua presença. Foi muito top. Esse momento de mesa, que não é só um podcast, né? É uma desculpa, o podcast é uma desculpa. É uma desculpa pra gente se reunir. Admiro muito o seu trabalho. Sabe como é que ele veio parar aqui? Através de uma compra na Boticário. Foi isso mesmo, cara. Eu tava até esquecido. Eu tava na Boticário. Fui, aliás, no shopping aqui em Maceió tem duas, né? Tem uma embaixo e uma em cima. Na de baixo não tinha o perfume que eu queria. Aí eu fui pra de cima. Quando cheguei lá, ele tava lá. Comprar um presente pra esposa. Aí fez o convite, hein? Fez o convite. E o Mas pior... foi aceito na mesma hora o convite? Foi. Com certeza. E o melhor é que eu senti Deus falar comigo. Pode chamar. Aí foi quando eu... Sei que eu cumprimentei você, saí, foi lá umas coisas, depois eu fui lá e chamei ele. Exatamente. Fiz o convite e tá aqui então, compartilhando. Desde já eu quero agradecer novamente a sua presença. Amém. Viu? Vamos acabar com o Eterno, né? Pra gente finalizar mais uma vez. Eterno, vamos lá. Essa aí é de praxe. Vamos lá, vamos. Agora tu canta também. Desejado das nações, estrela da manhã, não há outro igual a ti. Olha aí, segunda. Só tu és santo, Deus poderoso. És meu Senhor que vive está, meu Redentor, o Rei dos Reis. Ele é o eterno, Ele é o eterno. Quem é este? Ele é o Rei da glória.
da glória, ele é o rei da glória. Bora aqui, Ele é o eterno. Gostei. Ele é o eterno. Quem é este? Ele é o rei da glória. Ele é o rei da glória. Valeu, Cássio. Obrigado, valeu, meu irmão. meus Foi amigos. top Valeu, top demais, cara. Tá com valeu. vocês. Obrigado por nos assistir até aqui. Até o próximo Elevar Podcast. Valeu. Tchau, valeu, tchau. Valeu, gente. Tamo junto. Uma pausa no nosso episódio para falarmos dos nossos patrocinadores Master Blasters. É isso aí, meu irmão. Bora, o primeiro aí, o Gordo. Café Regional do Gordo, você que é de Maceió. Meu amigo, eu garanto, viu? Eu garanto, o passaporte dele é top de linha. É sem top falar, mesmo, é top. Oxi, sem falar Tem que ir lá, hein? da macaxeira, que ele disse que é pra Banguela a macaxeira. É papo, Tem que ir lá não, já chegou aqui pra gente. já chegou? Daqui a pouco a gente vai A bênção chega uma rápido boquinha lá. aqui, hein? Isso mesmo. Isso. Se você é de Maceió, o Gordo tá no iFood. Ele também tem um contato que vai estar passando aqui na tela em algum lugar. É isso aí? É isso aí. Então- E fica localizado ali é Gruta, né? Gruta de Lourdes, na rua do convênio Posto Farol. Shop Farol. Do Shop Farol. Isso aí. Então vamos lá. Não tem erro. Não tem erro. E também falar do nosso personal que tá cuidando aqui Da carcaça, do da shape carcaça. desse Isso, tá, projeto tá verão. cuidando do shape da gente aí, Ludwig Weiss. Ele é personal trainer e ele atende também online. O cara é desenrolado. Ele tem os projetos, os planos aí online que Cuida ele da faz. saúde. Daqui a 90 dias, ó. Que isso. Tá no Se shape, vamos. papai. Tem uma promessa aí, né? Que ele vai. dar certo. Eu já comecei, devagarzinho eu tô indo. Já deu, tá até no É, pô, aqui, ó. Que isso. Ó, olha. Os caras vão daqui a pouco. Então tá vamos lá no Mister Olímpia. Tá vamos lá no competindo Instagram do Ludi, vai estar passando aí na tela em algum lugar por aí por baixo, a gente vai soltar, então contatem lá e o cara é fera, você viu o pessoal que já acompanha ele, tem os antes e depois lá do Não, vê lá no pessoal. Instagram dele, na rede social. O cara é bom, o cara é bom. O cara é bom, o cara é bom.